Diante dessa ideia da margem, né, que é uma ideia bem estruturante, né, de que todo fluxo ele precisa ter os seus limites ou as suas margens, a gente pode sair um pouco da visualização dessas margens de fluxo no sentido mais material, mais concreto, mais objetivo, e dizer que a principal pergunta que se pode fazer acerca do que se coloque como margem é quando, por exemplo, nós indicamos o papel do zero dentro da série dos números inteiros naturais. É um toque no ambiente em que o sentido de identidade fica abalado, pois isso só começa quando elaboramos o primeiro elemento, mesmo sabendo que se trata do segundo. Por quê? O primeiro só é primeiro porque é segundo, porque antes dele tem um zero. Então, o movimento que foi feito a partir do zero gera o primeiro, que é segundo. A colocação mais pertinente é que uma margem e outra margem é uma disposição construída pela visão paradoxal, pois essa outra margem rapidamente se transforma na margem que se está, no momento em que se sai de uma margem para ir para outra margem. Essa outra margem se torna a margem que se está e a outra margem é de onde veio. No caso de uma pessoa pisar numa anterior, outra margem, imediatamente segue consigo o fato de a antes denominada fora da fixeira dos pés se torna onde se fará os musgos que sinalizam a identidade. A medida é sempre posta pela mobilidade, em que o fato de pisar numa das margens a transforma na elaboração dos musgos, que apresenta o sentido da fixidez, como é o caso, por exemplo, da força do hábito, cujo indicativo remonta às estruturas neuronais arcaicas no sistema nervoso. Ou seja, o espaço pré-frontal vai lidar com o campo cognitivo que comanda as decisões, de maneira que os comportamentos que são repetidos, formando hábitos, as ações são dirigidas para os gânglios da base, de maneira a situar a ação de estruturas telencefálicas arcaicas, situada nesses gânglios. Assim, é descrita a maneira como o hábito se constitui como um fator de descanso cerebral, resultando numa das características formadoras das ações das pessoas desde os hominídeos, desde os homens primevos. Nesse traçado, existe o que é habitual em afirmar que um dos mais ferrenhos descansos está quando uma pessoa se coloca numa margem, considerando-a como sua conhecida, alegando que a outra margem possui novidades que interessam ao fator de aumento do conhecimento. No entanto, a situação envolve o sentido de que o hábito ou o conhecido resulta num maior conforto, às vezes se recusando a procurar o desconhecido que é colocado como existindo numa outra margem.
É por isso que nós podemos considerar essa uma frase importante, né? Quando é dito da seguinte maneira: o mais relevante está no que não se sabe. Assim, o simbólico fica imerso nessa disposição lateral, procurando envolver o que possa advir na formalização do real no campo de interseção. Por outro lado, essa interseção vai dar um passo mais adiante, pois abre uma fresta para que entre uma iluminação que é conformada pela figura do que é um nada, mas que existe. Um nada que existe. É a alteração mental das pessoas quando instala não uma vacuidade, mas uma perspectiva de existir a partir de algo fora das posições dadas, quando a disposição lateral das margens é alterada pela existência de uma terceira margem. No conto de Rosa, essa margem é criada por um pai que se coloca no veio do rio e fica ali sem mais se contentar com uma ou com outra margem. A função paterna indicará o que não vemos, mas que está presente na baldeação para chegar no infinito registrado como outra margem. O fundamento está na instalação de uma ordem que vai além da mera fundamentação do vazio e chega ao preenchimento que se apresenta como um afeto que nunca engana, a angústia. Por outro lado, ocorre a derivação da vacuidade por meio do aceno simbólico voltado para o caos, cuja materialização se dá quando os elementos mágicos dão a indicação cujo significado dignifica o sentido dado ao pacto, a pactuação. Isso nos leva ao que está bem evidenciado quando entramos na história popular do que fizera Johann Fausto, no caminho traçado pela margem dada na órbita do saber, além do que é permitido pelas raízes do simbólico. Dessa maneira, essa ideia do caos, ela vai nos dar a perspectiva de que a ideia da ordem, que ele é contraposto, que ele é dado de forma a contrariar o caos, isso aí deverá ser ambientado a partir desses parâmetros, de uma margem, da outra margem e de uma margem a outra, que é chamado de terceira margem.